Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Vamos tocar nos assuntos relativos à medicina, mas medicina complementar. Nós chamamos de medicina complementar aqueles complementos que a gente ou inicia ou termina uma prática médica. É importante o conhecimento das terapias complementares, porque foram elas as que iniciaram o trabalho da medicina, desde os primórdios, que começou-se a se estudar essas práticas e que ainda hoje elas estão em evidência. O que eu acho estranho é que na evolução, nesses 56 anos que eu estou dentro da vida médica, as modificações, quando saí da faculdade de medicina, que comecei a estudar terapias complementares, eu fazia isso de uma maneira assim, muito restrita, porque os colegas médicos não usavam muito essas terapias e até criticavam elas. Mas eu estudei-as a vida inteira e tive o prazer de, com o tempo de vida médica, elas começaram a ser ensinadas nas faculdades de medicina. E eu fui convidado para ensinar terapias complementares, como também a oftalmologia. As terapias complementares, eu acho ela importante ser do conhecimento do médico e das terapias que tratam de saúde, quer dizer, as clínicas que tratam da saúde, porque ela só faz bem, não tem nada que corrompa nem faça mal. O que faz medo é o médico sair de uma faculdade sem ter nenhuma noção do que seja uma terapia complementar, que pouco a pouco ela vai ficando na mão de leigos. Qual é o maior comentário que a gente tem sobre terapias complementares? São muitos médicos dizer que cadê os trabalhos científicos? Tem muito trabalho científico sobre as terapias complementares e não tem mais, porque estão tirando das universidades, das faculdades de medicina, o professor de terapias complementares e os médicos começam a não conhecer, consequentemente começam a não fazer trabalho. Onde é que se faz trabalhos médicos? São nas faculdades. São nas universidades. Se tiram as terapias complementares do ensino médico, vai ter cada vez menos trabalhos científicos. Porque o que foi feito? Tirou-se praticamente de muitas universidades as terapias complementares e elas foram manipuladas fora da universidade com cursos de final de semana. Então, passa uma aula de iridologia, convidam determinadas pessoas e se dá a ela um certificado. Aí ela diz que tem um curso de iridologia. De jeito nenhum. Iridologia se estuda muito tempo, tem que estar dentro da pesquisa médica. Senão, vai exatamente, cada vez menos, ela ter credibilidade, porque quem faz um curso de final de semana jamais vai fazer um trabalho médico sobre essa especialidade. Por isso que eu estou alertando aqui, porque a gente nota que tem pessoas que escutam o comentário de alguns médicos e deixam de acreditar nas terapias complementares. Eu também não acredito em terapias complementares que são realizadas por pessoas leigas, que nunca estudaram nada de saúde. Então, é necessário conhecimento médico ou das áreas de saúde para você poder desempenhar bem uma dessas terapias complementares. Mas o que foi feito o Ministério da Saúde e da Educação? Está tirando das faculdades as terapias complementares e está colocando cursos de final de semana e quando o pessoal tem um certificado desse, é dado para ele o direito de ele atender pessoas, principalmente do SUS. Está muito errado isso. Dá a impressão que está melhorando muito o atendimento, não é verdade. Está piorando muito o atendimento, porque está sendo feito uma coisa enganando ao povo. Porque não é normal uma pessoa olhar uma íris, ou fazer uma acupuntura, ou prescrever uma homeopatia, sem ter conhecimento. Faz muito mais mal do que bem. Portanto, hoje o nosso papo aqui é mais ou menos relativo a isso, sabe? Mostrar a vocês o que é uma terapia complementar e que ela é um assunto médico essas terapias foram as precursoras da medicina, da universidade que nós temos hoje e os conhecimentos médicos que nós temos hoje. Então, se nós olharmos aqui para a prática da medicina complementar, nós vamos entender que
As técnicas complementares, tem muitas outras, mas nós temos aí como mostruário de técnicas complementares, nós temos como mostruário aí, como vocês estão vendo, a acupuntura, o DOIN, a cromoterapia, a quirliangrafia, temos também a homeopatia e a fitoterapia. Então, tudo isso são conhecimentos médicos de alto teor que serve para curar pacientes, serve para dar diagnóstico a pacientes. Então, por exemplo, nós temos aqui nesse esquema a acupuntura. Não venha me dizer que ninguém, num final de semana, tem um curso de acupuntura e vai fazer isso para melhorar a saúde de alguém. De jeito nenhum. O DOIN é mais simples, tem livros que se você estudar, você vai fazer muita coisa, mas tem que ter conhecimento médico, porque nem toda dor que você pode tirar com uma prática dessa, de técnica complementar, às vezes você tira a dor, mas não cura a doença. Porque a dor é um sinal para que o médico procure a doença. Temos coisas maravilhosas em relação à cromoterapia, sobre a quirliangrafia, sobre a iridologia, sobre a homeopatia, sobre a fitoterapia e sobre a yoga. Portanto, são coisas que a gente traz aqui um alerta para vocês, para que vocês tenham mais conhecimento sobre essas práticas, que são de muita importância e que às vezes está na mão do leigo. Então, nós temos aí a acupuntura, o DOIN, a cromoterapia, a quirliangrafia, a iridologia, a homeopatia, a fitoterapia e a yoga. Aqui eu botei a Hatha Yoga, porque a Hatha Yoga é a mais conhecida no meio ocidental. Então, foi utilizada a ressonância magnética, que é um trabalho médico, e que ficou comprovado a ativação de áreas cerebrais pela prática da meditação. Então, todo mundo já ouviu falar hoje em dia que a meditação, que é realizada principalmente na yoga, ela tem uma importância muito grande porque ela trabalha áreas cerebrais que foram comprovadas através da ressonância magnética. Então, o córtex pré-frontal, o córtex parietal, o hipocampo, o lobo temporal, o córtex cingulado anterior, a área estriada, os giros pré e pós-central. São áreas cerebrais de muita importância, fazendo parte da região límbica, que tem a ver, como nós estamos vendo aqui no mapa, tem muito a ver com o pensamento, com o sentimento, com a ação, com a memória. Então, é importante que a gente não esqueça que esses trabalhos todos têm muito a ver com o aumento dos conhecimentos. Então, por exemplo, nós temos aí áreas de conhecimento, aqui, por exemplo, no cérebro, a área da sensação gustativa, né? Temos o lóbulo frontal, temos os cérgicos, temos os tratos, o lobo parietal, aqui na parte mais posterior, onde está localizada a visão. Então, tudo isso são coisas que já foram estudadas e nós sabemos que essas áreas do cérebro, elas têm uma importância muito grande no nosso dia a dia. E que muitas vezes, medicamentos já de conhecimentos científicos, que atuam nessa área, muitas vezes eles não têm um efeito tão singelo, tão sutil, como você pode ter através da meditação. Então, a meditação é uma coisa que não é tão fácil de uma pessoa aprender, não. A meditação é uma coisa que você tem que sentir ela. Eu me lembro muito quando o professor Hermógenes, ele nos mostrava a importância de você procurar um método para conseguir fazer meditação. Um deles, o mais simples, é você tentar uma concentração. Então, qualquer pessoa que tem algum distúrbio mental ou um distúrbio emocional, a primeira dificuldade que ele apresenta é de concentração. Ele estuda e não aprende, ele não consegue se situar numa conversa, num trabalho. Então, na meditação, a primeira coisa que você tem que aprender é exatamente você poder se concentrar. E a maneira mais simples é você ficar vendo uma chama de uma vela. Você experimente, pegue uma vela, acenda a uma distância de um braço estirado, na mesma direção
dos seus olhos e procure ficar olhando para a chama. A chama da vela, normalmente, ela tem uma ondulação e você procure concentrar-se nisso. Você vai ver que depois de algum tempo, você começa a relaxar. Começa a vir na sua cabeça, na sua mente, uma série de informações, que isso nós chamamos de meditação. É você não reter o pensamento. Não queira saber se o pensamento é bom ou se o pensamento é ruim. Você deixa ele entrar, do jeito que ele entra, ele sai. Ele passa pela sua mente. E a partir daí, muitas vezes, você consegue um relaxamento tão grande que você é capaz de sair daquele ambiente para outro. E tem pessoas que na evolução de uma meditação, ele consegue se transportar para outro ambiente. É tanto que na meditação da yoga, muitas vezes os instrutores pedem para você criar um self, quer dizer, criar um ambiente que você se sinta bem nele. Como seria isso? Eu, pelo menos, gosto muito de praia, então eu visualizo uma praia. E muitas vezes eu saio da sala onde eu estou, na meditação, e vou para esta praia que eu idealizei. Você pode não gostar de praia, pode gostar de outra coisa, de uma paisagem, de uma estrada, sei lá. Tudo você pode fazer. E no começo, muitas vezes não é tão simples você fazer essa meditação e você fazer essa transposição. Mas começa como? Em você olhar, por exemplo, para uma parede que é branca, você olha para a parede e tenta transformá-la em outras cores. Tenta transformar aquela parede em azul, em vermelha, em amarela. Isso é um treinamento para você começar a se transpor, em você sair daquele ambiente para outro. Então isso é uma coisa simples que eu estou falando, mas a meditação ela é muito profunda. A meditação, como vocês viram no início, ela tem uma atuação muito grande nas várias áreas cerebrais. As áreas da meditação, as áreas da intuição, a área da vontade, e lá você vai ter justamente os sentimentos e as suas emoções. Então, a meditação, ela faz transformações na região límbica, que é onde há uma interpretação do que você vê e do que você escuta, mandando para você ter ações relativas a isso. É tanto que quando está desequilibrado dentro do nosso corpo essas áreas, você começa a ter nervosismo, você começa a ter uma série de neuroses. Tem pessoas que ficam com a síndrome do pânico, que é justamente ele se transportar pelo medo a uma área de inquietude. E isso leva ele a uma solidão muito grande e a não saber voltar, ou seja, voltar a ser normal. E o médico, que não tem muita experiência com esse tipo de atendimento, às vezes até sorri para o paciente e leva na brincadeira, dizendo, você não tem nada, rapaz, isso não é nada. A pior doença que existe no ser humano é a doença mental, é a doença das emoções, onde o médico não encontra a doença, porque ela é virtual. Se eu perguntasse a vocês, onde é que está o seu espírito? Onde é que está a sua mente? Ninguém ainda localizou ele com um bisturi, mas nós sabemos que ele está dentro da cabeça. Ele está realmente nessa área do hipotálamo, do tálamo, da região límbica. É lá onde se formam todas essas coisas. Primeiro não era. Ainda hoje muitas pessoas acham que a alma está no coração. Mas por que se pensou isso? Porque quando a gente tem uma emoção muito forte, o nosso coração salta, ele pula, ele muda de timbre. Então, a gente achava que o nosso espírito, nossa emoção, era o coração. Já teve época que ele foi no fígado, e hoje ele está na cabeça, até inventarem outra coisa, ou descobrirem mais coisas sobre isso. Portanto, nessas imagens, que eu vou mostrar aqui agora, são coisas que o homem já conseguiu, com muita facilidade, descobrir muitas áreas. Talvez o órgão do organismo que foi mais estudado até hoje foi o cérebro. E assim mesmo a gente sabe muito pouco sobre ele. Todas essas áreas, cada uma tem uma atuação importante na nossa vida. E quando ficamos com mais idade, muitas dessas áreas começam a não trabalhar tão bem e a gente conhece as doenças de Parkinson, as doenças de Alzheimer, tudo causada por situações dessa área aqui que vocês estão vendo. Então veja aí, a área pré-motora, a área motora primária, a área somestésica, a área gustativa, quer dizer, quando você sente o gosto das coisas, exatamente nessa área que está mostrando aqui.
Então, tem a área de associação somestésica, a área da associação visual. Eu que faço oftalmologia, vejo que a visão nossa não está no olho, está lá atrás, na região occipital, na área de associação, na área visual primária e na área de Wernicke. Então, aqui atrás, onde tem essa calota posterior, occipital, é exatamente onde nós encontramos essas coisas, a atuação da área da visão. Nós registramos as coisas com os olhos, mas elas são analisadas lá na parte posterior. O olfato, quer dizer, quando a gente sente cheiro das coisas, a área olfativa está aqui nessa parte do cérebro. A área de Broca, onde há a interpretação, a área de associação auditiva, a área auditiva primária, quer dizer, uma série de coisas que às vezes a gente não dá a menor importância, que é a audição e a visão, que são coisas que interessam muito nas terapias complementares. Então, os efeitos de uma meditação, elas podem aumentar a atividade das ondas alfa, que vocês fiquem sabendo que as ondas alfas, ela tem um tamanho. Então, as ondas alfas, ela tem um tamanho. Então, veja lá, deixa eu mostrar aqui com o indicador. Vejam bem, as ondas de 9 a 13 Hz, que dá um relaxamento muito grande, elas são as ondas alfa. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, eu estou em alfa. Um dito popular, né, que diz que a gente está em alfa. É exatamente porque as ondas alfa, que é entre 9 e 13 Hz, ela promove o relaxamento. A redução das ondas tetas, que é de 4 a 8 Hz, que é o estado de sonolência, portanto o cérebro fica mais alerta e mais atento, ou seja, vigilante, quando você usa a meditação. Inclusive na meditação existem umas mantras que são os ruídos sonoros que são emitidos durante essas práticas, que faz com que você entre realmente em relaxamento. Então os estudos mostram que necessita de um treinamento e conhecimento da técnica para melhorar o aproveitamento da yoga. Os que meditavam diariamente tinham ondas cerebrais amplas, ondas gamas de 27 MHz em diante. A ativação dessas áreas da meditação, o lobo frontal anterior, que incluindo o CCA, que é o córtex cingulado anterior, melhorando a concentração e a atenção. Com isso, desencadeia uma cascata de acontecimento no corpo que nós podemos sentir através dessas áreas cerebrais. Portanto, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar no segundo bloco, mostrando assim que terapias complementares não é coisa de leigo, é coisa de médico e que estuda. Independente da especialidade que ele tenha, ele precisa ter conhecimentos da mente do paciente, das emoções do paciente, porque nós sabemos que as emoções, elas geram saúde ou doença. Voltaremos dentro de um minuto. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Se tem Esterbon, tem verão. E se tem verão, tem Esterbon. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem mais Esterbon. Se tem verão, tem Esterbon. É mais gostoso, Esterbon. É a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos. Tão natural quanto tirar a fruta do pé. E com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbon, qualidade que surpreende.
Há 35 anos atuando no mercado potiguar, Seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Estamos voltando aqui pela TV União com o programa Saúde é Tudo, hoje focalizando terapias complementares e explicando alguma delas. Nós estamos falando aqui sobre meditação, que é uma prática muito executada pelas pessoas que fazem yoga, principalmente a Hatha Yoga, que faz com que, através dos movimentos, você consiga chegar à sua mente e alterar algumas das funções. Então, olhando aqui o esquema, o pensamento gerado no CPF, que é o córtex pré-frontal, quer dizer, os pensamentos que são gerados nessa área, eles têm uma capacidade muito grande de fazer uma série de alterações no nosso organismo. Então, o sistema límbico, que é exatamente onde está o centro das nossas emoções, vocês estão vendo aqui essa bolinha caminhando aqui, ela tem muita relação com o hipotálamo e também com a hipófise. E quando há um estímulo nessa área, há uma cascata neuroendócrina, com secreção de muitos hormônios, dentre eles o cortisol, que é o hormônio do estresse. Toda a vida que você está numa situação de estresse muito acentuada, você, entre outros hormônios, você joga muito cortisol. Esse cortisol, se ele não tiver uma situação de controle, você finda esgotando a quantidade dele, que é o hormônio do estresse, e no seu organismo vai operar uma situação de diminuição da imunidade. Então, é uma coisa importante esse eixo hipotálamo, hipofisário e orgânico, porque há uma cascata de saída de hormônios e a meditação pode atenuar essa sensação de desconforto, né? Ela pode atenuar essa sensação de desconforto. Há uma redução dos níveis plasmáticos do ACTH, que é o hormônio precursor do cortisol, do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, e o próprio cortisol, que é o hormônio do estresse, pela síntese de hormônios como os neurotransmissores. Todo mundo já ouviu falar de neurotransmissor. Então, os neurotransmissores são muitos. Aqui nós vamos falar de alguns somente, como por exemplo o GABA, que tem um efeito inibitório da ansiedade. Temos a dopamina, que tem a sensação de satisfação. Temos a serotonina, que está ligada ao afeto positivo. Temos as endorfinas, reduzindo o medo e a dor e dando alegria e bem-estar. Acetilcolina, que aumenta a atenção nos lobos frontais. Esses neurotransmissores, eles têm que ter estímulo para que eles saiam. Então, nós ouvimos falar muito em dopamina. Então, dopamina é uma coisa que acontece muito, e o pessoal já generalizou a coisa, como sendo o hormônio do prazer. Por exemplo, se você tem um colóquio amoroso, se você está sentindo um prazer nas emoções, no amor, você libera muita endorfina. Mas tanto as endorfinas como as dopaminas, elas têm receptores dentro do cérebro. E quando você estimula esses receptores, são liberados enzimas. E aí onde está o perigo, porque dopamina e endorfina, elas, se forem muito estimuladas, elas ficam querendo cada vez mais. Então ninguém nunca dá esse exemplo que eu vou dar aqui, mas o jogador de baralho. Quantas famílias se sentem perturbadas porque tem uma pessoa em casa que é viciado no baralho? Como é que uma pessoa se vicia no baralho? Claro, o baralho ele libera endorfina, ele libera dopamina. Então o camarada joga uma partida, quer outra, e às vezes aquilo vai dominando ele de uma maneira
que ele não se conforma muitas vezes com 1 hora, 2, e sim dias às vezes seguidos, sem haver repouso, sem alimentação, porque ele é igual a qualquer uma droga. Tudo que você sente em demasia cria uma condição sua de dependência. Eu dei um exemplo do baralho, tem outro exemplo também bem simples, que ninguém se preocupa, que é o chocolate. Se você comer 3 dias seguidos de chocolate, no 4º dia, naquela hora você sente vontade de comer de novo. Isso acontece com outras coisas, principalmente com as drogas. Então, as pessoas que experimentam a primeira vez uma droga tipo morfina, ele vai ficar encantado. Mas ele tomou 5 gramas. No outro dia, se ele tomar 5, não é tanto, ele tem que tomar 6, 7 e assim vai. Daqui a pouco ele toma 25 gramas e ainda está pedindo mais. E tem os efeitos colaterais. Por quê? Porque ele aumenta o número de receptores e aumenta o número de enzimas transportadoras. Com isso, ele vai cada vez mais precisando de uma dose maior, que eu estou dando exemplos, como dei do baralho, do chocolate, da morfina e dos remédios comuns. Quantas pessoas começam a tomar uma medicação e o médico passou e ele sente-se muito bem e ele, por conta própria, fica tomando às vezes 1, 2, 3 anos. E quando ele vai tirando, se sente mal, ele volta. Hoje em dia, não. Os médicos têm muito cuidado quando prescreve qualquer um derivado opiáceo, eles se preocupam muito em ficar sabendo como é que está melhor, vamos desmamar essa droga. O desmame tem que ser feito pelo médico, não pode ser feito por você, nem pode ser feito por um leigo. Por isso que existem tantos problemas com as drogas por aí, porque elas não têm médico acompanhando. São sempre pessoas viciadas, que cada um quer ter um companheiro para fazer a mesma coisa. Então precisamos ter muito cuidado. Então, voltando aqui a nossa placa, a dopamina, a serotonina, a endorfina e a acetilcolina são neurotransmissores que tem dentro do nosso organismo e que a gente pode estimulá-lo do lado de fora. E aí é onde está o problema. Tem que haver uma harmonia dentro do cérebro quando esses hormônios são liberados. E a meditação na yoga ainda promove ativação da amígdala direita, estimulação do hipotálamo, ativação do sistema nervoso parasimpático, diminuição da atividade do locus coeruleus, diminuição da produção de neuroepinefrina e efeitos. Diminui os pensamentos negativos, acalma a mente, ficando focada e alerta. Então, minha gente, quando a gente ouvir falar de meditação, não é só conversa fiada não, ela tem essa finalidade. Agora, você não compra um livro para aprender a meditar não, você tem que ter uma orientação mesmo para fazer isso. E tem muita gente que diz, eu meditei. Ele não meditou não, ele às vezes ficou quieto num canto, que já é melhor do que ele ficar agitado. E tem pessoas que viajam quando tomam determinadas drogas e acham que aquilo é meditação. Então não vamos confundir as coisas. São coisas bem diferentes uma das outras. Então aqui, como meditar na prática? Meditar na prática, eu falei que a mais simples seria você olhar para uma vela acesa. Mas nós podemos ver aqui no dia como meditar na prática. Sentar-se de maneira confortável e respirar naturalmente. A primeira coisa em seguida é direcionar a atenção para a respiração. Quem estuda e trabalha melhor a respiração é a yoga, dando atenção à passagem do ar pela cavidade nasal, peito e abdômen. Usar a respiração que nós chamamos de abdominal. Toda criança pequena, quando ela está respirando, se você tem uma criança em casa, vá lá e olhe. Ela ficando de barriga para cima, você não vê o tórax dela balançando, você vê a barriga. Quer dizer, ela faz respiração chamada abdominal ou diafragmática, que é a melhor respiração que existe, porque ela massageia o coração. Então, se a pessoa notar que tende a se distrair, que é bastante provável que aconteça, ele deve redirecionar a concentração para a respiração. Não criticar a si mesmo se não conseguir. É uma coisa que é feito em tentativas umas com as outras. A continuação, segunda condição, ficar a atenção a uma chama de vela em um ambiente calmo, como eu falei no início. Olhar para uma chama de vela, se você ficar perto de uma janela,
A vela balança tanto e finda apagando. Tem que ser num lugar onde tenha um ambiente calmo. Terceira condição, fixar a atenção a um som musical suave que o transporte. Observação, deixe os pensamentos desfilarem sem resistência. Conheça o que existe dentro de você e volte a concentrar-se no modelo original. Então, isso são palavras que você tem que levar para uma verdade sua. No dia que você conseguir meditar a primeira vez, você nunca mais vai esquecer, nem nunca mais vai deixar de fazer isso. Então, é uma prática que nós chamamos complementar de medicina. Porque quando você não consegue meditar, você fica precisando tomar um psicotrópico, um remédio daqueles taxa vermelha, taxa preta, que nunca chega a ser o ideal. Às vezes é necessário você usá-los, mas não é o ideal. Então, a acupuntura. A acupuntura é uma coisa importante e que é feita por médicos especialistas, é uma especialidade médica. O Doin já é uma coisa mais simples, em que você, com você mesmo, você através do dedo, você faz pressões em determinadas áreas conhecidas da acupuntura e você consegue melhorar ou curar algumas doenças. Depois vem a cromoterapia. Quem é que não conhece os efeitos da cromoterapia? A cromoterapia é muito importante nas nossas vidas, porque a própria natureza nos deixou a maior quantidade de cor azul e verde na natureza. Por isso que a gente se sente tão bem com ela. Então o azul e o verde são as cores mais sedativas. O vermelho é estimulante, o amarelo e o azul croma, ele é cicatrizante. Por isso que a pedra da medicina é a esmeralda, que é a verde, e o médico usa sempre nas salas de cirurgia ou o azul ou o verde, que é a sua indumentária para ele operar. Jamais você vai encontrar um médico com uma bata vermelha. Vermelha é lugar onde você quer se excitar. Você encontra muito isso nas festas, nas boates. Por quê? Porque você tem que ficar excitado. Se você for para uma boate, o cara botar uma luzinha bem suave, azul, você fica adormecendo. Então lá tem que ser vermelho e aquelas luzes que acendem e apagam para acender a chama da sua vida. Kirliangrafia é outra terapia complementar que às vezes está na mão do leigo, mas que deveria estar na mão do médico ou de quem trabalha com a saúde, porque nela você registra exatamente a energia do seu corpo e usando a acupuntura associada à kirliangrafia, você localiza lugares onde a energia não está funcionando devidamente, onde você pode encontrar alterações muito grandes na sua energia. Depois nós temos a iridologia, que no terceiro e último bloco nós vamos dar umas chapiscadas maiores para vocês entenderem. A homeopatia é uma especialidade difícil. Os médicos homeopatas sabem a importância que eles dão à história clínica, que hoje está sendo esquecida pela maioria dos médicos. História clínica é você sentar junto do paciente e escutar a queixa dele. Então isso é feito de uma maneira sensacional pelo médico homeopata. A fitoterapia, que hoje ninguém pode mais sair dela, porque é na fitoterapia onde vocês encontram os remédios do mato, onde você encontra as medicações na sua originalidade transformada em medicamentos. É a fitoterapia, que são as plantas medicinais que foram para o laboratório e foram extraídas dela as substâncias mais importantes para você curar as doenças. E finalmente a yoga, que eu botei aqui como Hatha Yoga, e nós falamos algumas coisas sobre isso, porque é justamente na Hatha Yoga onde você associa o movimento que você faz com os músculos e as articulações, e com esse movimento você atinge as emoções do paciente. Então, é onde ensina a gente a manter contato o corpo com a alma, porque não existe essa separação. O corpo nunca será separado do espírito e da alma. Sempre ele terá que estar em conjunto e em equilíbrio, porque isso é que nos dá realmente o que nós chamamos de saúde. Portanto, nós vamos fechar esse segundo bloco, mostrando que as terapias complementares, elas existem e que deveriam ser mais estudadas nas universidades.
onde poderiam ter muito mais trabalhos científicos para que se pudesse pesquisar mais. Vamos fazer o intervalo e no terceiro e último bloco vamos dar detalhes sobre uma ciência médica chamada iridologia. Se tem Esterbom, tem verão. E se tem verão, tem Esterbom. Na praia, na piscina, sorvete e casquinha, tem na Esterbom. Se tem verão, tem Esterbom. É mais gostoso, Esterbom, é a cara do verão. Chegaram nossos lançamentos, tão natural quanto tirar a fruta do pé e com aquela cremosidade que não pode faltar. Esterbom, qualidade que surpreende. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União, e hoje focalizando algumas terapias complementares e a sua importância na medicina. Quando nós estudamos a iridologia, nós estamos estudando uma parte do olho, que é a íris. E a íris ela é muito importante porque ela reflete todas as alterações que se passam no organismo com respostas simpáticas e parasimpáticas. Então, o nosso sistema nervoso, que está localizado dentro do cérebro, ele se manifesta somaticamente, quer dizer, no resto do corpo, através desses sinais que são simpáticos e parasimpáticos. Então, vou mostrar o globo ocular, onde vocês estão vendo aqui que no centro, onde tem essa manchinha que estou mexendo aqui, é a pupila do olho. Ao redor da pupila, tudo isso aqui é a íris, que é, quando nós olhamos para um olho de uma pessoa, nós identificamos a cor dos olhos. Eu estou vendo aqui a íris, mas antes dela tem uma estrutura que é a córnea, que a gente está mostrando mais aqui abaixo. Então tem córnea, câmara anterior, câmara posterior, a íris, por trás da íris nós temos o cristalino, que é aquela parte do olho que quando a gente envelhece, ela fica mais esbranquiçada e a gente tem que fazer a cirurgia da catarata. Então aqui é o cristalino e aqui dentro nós temos a retina, no meio a coroide e por fora o branco do olho, que é a esclera. Então, na íris, que é esse local aqui, é onde nós estudamos essas coisas da iridologia. Então a iridologia, ela tem a ver com o sistema nervoso visceral, aferente e eferente, e o sistema nervoso autônomo, que é exatamente o simpático e o parasimpático. Essa história, quando a gente fala em iridologia, existe alguma coisa de verdade, outras vezes a gente não tem bem certeza, mas a iridologia começou quando um jovem chamado Ignaz von Pexley, um húngaro, brincando com a coruja, num final de tarde, ele quebrou a pata da coruja. E ele ficou muito preocupado, correu para dentro de casa e ficou prestando atenção que estava nevando muito e a coruja não estava se conseguindo andar. Então ele pediu aos pais para poder trazer a coruja para dentro de casa e lá, chegando, mostrou que ela estava com uma patinha quebrada e foram cuidando dessa coruja. Ele observou, porque vocês sabem que o olho da coruja é grande, ele notou que tinha um traço na íris e que ele notou que era do lado oposto aonde ele tinha fraturado a pata da coruja.
Mas isso foi passando os dias e a coruja foi se curando da fratura até que ficou boa e ele notou que desapareceu a marca lá da íris. Isso deixou Ignaz von Pexler muito assim atento para o fato, queria ele saber se tinha a ver alguma coisa daquilo com o olho, porque ele viu aquela mancha no olho quando a coruja estava com a fratura na pata. Então vocês vejam bem como a vida é. E existe um conhecimento chamado conhecimento individual, conhecimento geral e um conhecimento chamado universal. Esse conhecimento universal é que faz essas coisas. Ignaz von Pexler foi crescendo, fez medicina e depois foi dado a ele, na guerra, um ambulatório, um local onde ele cuidava dos pacientes que vinham feridos. E aí sim, ele lembrou-se de olhar a íris desses pacientes que chegavam mutilados, com falta de braço, falta de perna, com fígado perfurado. E ele começou a notar que havia realmente um aparecimento desses sinais na íris e ele fez o primeiro mapa da íris. E daí surgiu a iridologia, que chegou até os nossos dias e foi muito modificada por Bernard Jansen, já no século XX, que criou e modificou o novo mapa da íris, muito melhor da gente manusear com eles. Portanto, eu gosto muito de história, de mostrar que esse Ignaz von Pexler, que nós estamos vendo aqui, foi o precursor de tudo isso, com uma história que nós contamos aqui. A iridologia não estuda só a íris, ela estuda também a pupila, porque ela é muito importante. A pupila, ela pode apresentar tamanhos diferentes, ela pode ser normal, ela pode ter miose, ela pode ter midríase e ela pode ter uma diferença de tamanho de uma pupila para outra. Tudo isso significa um tipo de doença no corpo humano. Então, a íris, ela pode ser estudada de várias maneiras. Então, antes de eu entrar mesmo no detalhe, gostaria de explicar para vocês que Bernard Jansen estudou a íris vendo a localização de marcas na íris que correspondiam a doenças pelo corpo. Esse foi o estudo de Bernard Jansen. Já um outro estudioso, que foi da iridossomatologia, ele pegou esses dados de Bernard Jansen e fez um estudo profundo entre os sinais, os sintomas e os sinais que apareciam na íris. Ele estudou o chamado de iridossomatologia. Professor Gauer, que nós vamos mostrar ainda a figura desse Dr. Gauer. E, além de Bernard Jansen e Gauer, então, teve também um outro estudioso que pegou essa íris e procurou nela sinais que identificassem alterações emocionais. Então, é uma perfeição esse estudo, porque o médico ou qualquer outra pessoa estudiosa da íris poderá ver como é que está o estado da alma daquela pessoa. Então, nós vamos mostrar aqui que para se estudar direito a íris, ele tem 3 métodos. Um é o de Bernard Jansen, que estuda os sinais da íris e a repercussão no organismo. Temos o Danny Johnson, que Danny Johnson, ele pega as alterações da íris e descobre nela as alterações emocionais do paciente. E a iridossomatologia, que foi estudado pelo Dr. Gauer. Então, Bernard Jansen, já no nosso século, ele começou a estudar essas alterações, como vocês estão vendo aqui, olha, manchas brancas na íris, manchas amarelo esverdeadas na periferia da íris. Bernard Jansen, ele fez um mapa iridológico com representação de todos os órgãos e suas alterações nas diferentes doenças. Então, ele mostrou várias íris e mostrou a correlação dessa íris com os sintomas que o paciente tinha dentro do organismo. Então, ele estudou uma medicina, ele que era psicólogo, ele estudou as alterações e fez relacionamento delas com as doenças. Por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo aí. No centro, a pupila,
que tem uma marca do flash, não é nada demais, mas essa marca que tem ao redor, que vocês estão vendo aí que eu estou arrodeando ela, essa área aqui corresponde, no modelo de Bernard Jansen, corresponde à área do estômago. Então, Bernard Jansen, quando vê um paciente que nessa área aí, que é do estômago, ela está muito forte, com coloração muito forte, ele tem certeza que esse paciente tem algum problema de estômago, ou de acidez ou de alcalinidade, dando as doenças tão conhecidas que a gente tem, como paciente que tem acidez, que tem úlcera, que tem gastrite. Ele estuda, como eu falei, essas alterações na íris que corresponde no mapa a outros problemas de saúde. E aqui é uma coisa só para vocês entenderem como é diferente um olho humano de um olho de um animal. O olho humano, ele é cheio de alterações. O animal, pouquíssimas alterações, existe uma coloração quase que uniforme nos animais. Por quê? Porque os animais, eles se alimentam bem. O homem se alimenta muito mal. Ainda hoje, o homem se alimenta muito mal, apesar de tantos conhecimentos, de tanta literatura, mas ele se alimenta mal. E hoje em dia ele sabe até quais são os bons alimentos, mas infelizmente os alimentos vêm contaminados com agrotóxicos, vêm com situações de melhora dele geneticamente, então ele está com problemas, que gera problema de saúde. Alguém que está assistindo o programa vai olhar aqui esse olho e vai dizer, mas meu gato ou meu cachorro, ele tem marcas na íris. E você está certo. Se seu gato ou seu cachorro, ele tem manchas na íris, é porque você não está dando a alimentação correta para ele. Você está dando o resto de alimentos, que você come feijão, arroz, batata. Quando o osso come carne, o animal, o cachorro, o cão, ele come carne e osso. Então, quando a gente muda muito a condição do animal, ele começa a apresentar os problemas que o ser humano também tem. Isso mostrando que a íris ela é muito perfeita nas informações. Então, como nós vemos aí, tem muitas alterações que Bernard Jansen valorizou. Manchas brancas na íris, como vocês estão vendo aí, significa inflamação. Manchas escuras significa degeneração. Manchas na periferia significa alterações no sistema linfático. Quando vocês olharem uma íris e ela tiver essas marcas solares, como se fossem raios, significa que o paciente está intoxicado. Então, é um mundo de informações que nós temos através de Bernard Jansen, quando ele estudou a íris tendo relação com as doenças do organismo. Então, ele estudou muita coisa, como vocês estão notando aí, que a periferia dessa íris é muito escura. Então, essa área aqui corresponde à área vascular periférica cerebral. Então, os capilares cerebrais, quando eles estão muito estreitados ou com arteriosclerose, você nota essa marca negra na periferia da íris. Então, são informações muito boas. Aí, vocês estão vendo um rosário linfático, ou seja, uma série de pontos na periferia amarelados. Isso aqui são pacientes que, por qualquer motivo, ou alimentação, ou falta de estrutura, ou falta de vitamina ou sais minerais, ele está apresentando uma alteração na sua região ou no seu sistema linfático. Então, o sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa, muitas vezes ele está alterado porque o paciente está com problemas nas suas defesas. Isso Bernard Jansen estudou muito bem quando fez o mapa iridológico representando em cada lugar um órgão diferente no corpo. Os dois mapas e o que nós podemos estudar na íris, que é uma infinidade de coisas que nós podemos estudar. Então, vocês vejam que nós vimos Bernard Jansen, vamos ver agora a iridossomatologia e logo depois Denis Johnson mostrando mais a parte emocional no estudo da íris. Então, a iridossomatologia, Arnaldo Valentim Gauer, foi o homem que mais estudou a iridossomatologia. Eu tive o prazer de ter aula com esse senhor, que até pouco tempo esteve entre nós. Ele passou muitos conhecimentos de íris para o médico.
Mas, ultimamente, Danny Johnson, no modelo Reid de iridologia, ele deu uma estudada profunda, esse Danny Johnson, na transformação das coisas que ele viu na íris, transformada exatamente em patologias. Veja só, existem íris do tipo joia, do tipo flor, do tipo corrente e do tipo agitador. Essas são as 3 ou 4 condições que você olha para uma íris através de Danny Johnson e vai dizer que tipo de pessoa é. Então aqui nós temos uma íris do tipo corrente. A íris apresenta traços, como vocês estão vendo aí. São traços, linhas. Já o flor, ele apresenta essa irregularidade que apresenta como uma flor na íris quando a gente olha. Vista em grande aumento, ela tem essa estrutura. E finalmente a joia, que são íris que apresentam manchas escuras, como se fossem salpicadas de manchas douradas, manchas amareladas, ou mesmo manchas cor de café com leite. Então, o agitador é quando existe uma mistura do joia com o corrente, ou do flor com o joia, ou do flor com o corrente. Então, é o tipo que ele chamou de agitador. É muito importante essas alterações para dizer justamente a personalidade das pessoas. Isso é um estudo muito interessante, porque já por muito tempo os componentes psíquicos, nós sabemos que eram justamente o id, o ego e o superego. Então essas 3 coisas que foram muito bem estudadas, na iridologia nós também estudamos a pupila. Nem toda pupila é bem redondinha e igual uma à outra. Todas essas alterações que vocês estão vendo aí, cada uma delas significa uma doença no corpo. Então tem muito que se estudar ainda na iridologia e que muitas pessoas às vezes ainda não conheceu, nem se encontrou às vezes com uma pessoa que queira estudar isso adequadamente. Então precisamos ter um mapa na íris e nesse mapa da íris nós devemos conhecer justamente as qualidades, cada íris diferente uma da outra, e que Jung, em 1921, considerou tipos psicológicos no paciente, e que na iridologia nós vemos isso com muita clareza. Então, existem as introversões, pacientes que são introvertidos, e existem os pacientes que estão chamados extrovertidos. Tudo isso nós podemos ver através da íris do paciente. Então, quando nós estudamos a personalidade do paciente, nós procuramos as funções que são pensamento, sentimento, intuição e sensação. E as atitudes, que é introversão e extroversão. Então veja que é um estudo profundo, o estudo da iridologia, e que muitas pessoas pouco conhecem. Então, quando eu digo que um paciente é joia, tem a íris do tipo joia, nós dizemos que esse paciente é um paciente tipo mental. E olha o que é joia. É ele apresentar, olha, esses pontinhos distribuídos na íris. Tem pontuações, então é a íris tipo joia, que tem outros exemplos. Depois tem a tipo flor, que é o tipo emocional. Então você nota que tem como se fosse flores distribuídas na íris. E tem o tipo que nós chamamos também de sinestésico, ou o tipo corrente, que é como se fosse uma série de estrias. Tudo isso ele identifica personalidades da pessoa. Então, o estudo da íris ainda vai mais longe, muitas vezes, quando eles nos diz qual é o olho, no caso aqui, isso aqui é o olho direito, isso aqui é o olho esquerdo. Se o olho direito tem mais pontos do que o olho esquerdo, esse olho direito seria o olho dominante. O olho que é dominante significa que o camarada usa o cérebro esquerdo. E todos nós sabemos que existe um cérebro direito e um cérebro esquerdo. E que eles são importantes na nossa condição, na vida, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, na nossa conduta. Um outro detalhe importante é que muitas vezes você olha para a unha,
Você olhando agora, está assistindo o programa, olha aí sua unha, que no cantinho aqui, no final da unha, ele tem uma marcazinha branca. Pois bem, a meia-lua é maior no lado da polaridade predominante. Então, a meia-lua é maior no lado da polaridade predominante. Se você tem uma marca maior do lado direito, então você tem polaridade maior do lado direito. Se for esquerdo, você tem polaridade maior do lado esquerdo. Então, aqui foi um mostruário pequeno das coisas que nós pudemos trabalhar com a iridologia. A iridologia é muito vasta, tem muitos estudos, e que a gente precisa, vez por outra, mostrar que existe isso. Então, eu queria que vocês valorizassem muito o estudo da íris, que é uma coisa importante na medicina e nas ciências médicas que tratam da saúde. Portanto, nós vamos terminando mais um programa Saúde é Tudo, mas se você quer saber de notícias sem manipulação, quer dizer, na verdade, a verdade dos fatos, então acesse o www.aquirn.com.br. É um portal a serviço da sociedade, onde você tem a notícia sem modificação, sem trabalhos, a notícia de uma maneira real. Muito obrigado a vocês pela atenção e até o próximo programa.